Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é João Augusto, eu sou um dos autores do trabalho realizado sobre o modelo de Michel Fleurier aplicado em uma empresa varejista de capital aberto nos anos de 2018 a 2021. A partir de agora a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O equilíbrio financeiro operacional de uma empresa pode ser analisado por meio da avaliação do capital de giro, onde são observados seus elementos patrimoniais para determinar os prazos das operações, o montante de recursos permanentes utilizado para custear o faturamento da empresa e as necessidades de investimento operacional. O modelo dinâmico de Fourier propõe que essa análise seja feita destacando os aspectos financeiros de liquidez, o que, segundo os autores, poderia permitir observar os impactos das mudanças na estrutura financeira das empresas. Esse modelo é considerado uma das formas de administração empresarial relacionada ao desempenho econômico, financeiro e sustentável de uma empresa em curto e longo prazo, com foco na liquidez. Esse método foi desenvolvido dado que a ideia era criar um modelo de análise dinâmica do capital de giro, quando a gente seguiu com a empresa do estudo, objeto de estudo de caso desse artigo. Os objetivos do trabalho. O objetivo geral: analisar a situação econômica financeira desta empresa em relação à eficiência na gestão do capital de giro a partir do modelo dinâmico de avaliação do capital de giro. Os objetivos específicos: identificar o perfil financeiro da empresa, analisar a eficiência na gestão do capital de giro a partir do modelo dinâmico de avaliação do capital de giro e comparar os resultados do período analisado. A metodologia do trabalho. A abordagem é qualitativa, ocupa-se em conhecer a qualidade e a profundidade do fenômeno em estudo, trazendo as informações. Quanto à natureza, é uma pesquisa básica. Quanto aos objetivos, exploratória e descritiva, trata de uma visão geral acerca de determinado fato decorrente no período analisado, proporciona maior familiaridade com o problema, e assim a gente consegue identificar as possíveis causas. Quanto aos procedimentos, é um estudo de caso, a gente está estudando um fenômeno contemporâneo da vida real, que visa responder a questões como e por que certos fenômenos ocorreram. Quanto à coleta de dados, foi realizada através do site Bovespa e do relacionamento com o investidor da empresa, permitindo que nós, os autores, verificássemos o impacto de determinadas contas nas demonstrações financeiras da empresa. Sempre distribuído em 3 itens, tá? A questão do equilíbrio da empresa, a demonstrações anual de resultados que foram analisados e, por último, não menos importante, os relatórios de gestão. De acordo com Oliveira e Braga, o surgimento do modelo Fourier foi fruto da mudança de paradigmas que vem com a mudança no foco da análise, que antes era feita na contabilidade. Com os dados contábeis atuais, as empresas podem ver sua força captando recursos e investindo, obtendo a partir de então um alto retorno em relação aos gastos realizados. Anteriormente, a maioria das análises olhava apenas para o fator de solvência, medido pelos indicadores de liquidez, o que reflete a ideia de que não haveria continuidade dos negócios se todos os ativos circulantes fossem convertidos em caixa para honrar obrigações. O ponto de partida, então, no projeto, para a utilização da análise dinâmica sugerida por Michel Fleurier, é a reorganização das contas patrimoniais em ativos e passivos circulantes e não circulantes. O objetivo dessa reestruturação é conhecer os níveis de decisão do negócio, estratégico, financeiro e operacional. Partindo dessa reestruturação, a gente traz na revisão bibliográfica a análise dinâmica do capital de giro, a reclassificação das demonstrações contábeis para o modelo do Fourier, o capital de giro, a necessidade do capital de giro e o saldo em tesouraria. Vamos aos resultados e discussão do artigo. Em 2018, a empresa introduziu uma boa necessidade de capital de giro, um bom capital de giro e o saldo de tesouraria ficou com saldo positivo. Em 2018, a empresa precisou de investimentos em suas atividades operacionais.
mas as fontes de longo prazo disponíveis foram insuficientes para atender às suas necessidades financeiras operacionais. Essa situação expôs a empresa à dependência de financiamentos de curto prazo para atender às necessidades. Analisando o ano de 2018, a empresa investiu pesadamente em estoque e os fornecedores não foram os únicos financiadores desse investimento. Além disso, a empresa tinha uma alta conta de clientes para suas atividades operacionais, pois os seus créditos operacionais não eram suficientes para cobrir o investimento nessas contas. Em 2019, a empresa melhorou seu perfil financeiro, permanecendo em uma posição financeira confortável até o final do período analisado. Isso mostra que, embora a empresa necessitasse de financiamento para suas atividades operacionais, seu capital de giro era suficiente para atender a essa demanda, e ainda havia saldo em tesouraria para financiamentos de curto prazo para diversos financiamentos. Nesse ano, os ativos operacionais da empresa apresentaram um aumento significativo, de cerca de 48% em relação ao período de 2018. As dívidas aumentaram significativamente, indicando que a empresa tem buscado fontes adicionais de receita para financiar suas operações, equilibrando sua necessidade de capital operacional. Em 2020, a empresa passou por uma mudança em seu saldo de caixa. O capital de giro da empresa era insuficiente para atender a necessidade de capital de giro e a empresa teve que utilizar recursos erráticos para financiar suas operações. Já no ano seguinte, em 2021, a empresa mudou sua estratégia de atuação e deu atenção aos ativos erráticos para serem suficientes para respeitar as obrigações do mesmo tipo considerando pela empresa. Em 2021, a empresa tinha um saldo de caixa justo, que era mais responsável pelo equilíbrio financeiro da organização, resultando em um saldo de tesouraria positivo e uma boa fonte de financiamento. As considerações finais. A informação financeira é a base que suporta as decisões que podem ser usadas para verificar o passado e moldar o futuro de uma organização. As demonstrações financeiras disponíveis devem fornecer informações confiáveis sobre os recursos econômicos e as obrigações assumidas pela empresa. A necessidade de capital de giro ocorre quando o financiamento das operações não é suficiente para cobrir as necessidades decorrentes do trabalho da empresa, razão pela qual as empresas buscam outras fontes de financiamento. Por meio da análise dinâmica de Florier, foi possível avaliar a capacidade da empresa de pagar suas dívidas. Em média, a empresa analisada apresenta um perfil financeiro confortável, o que mostra que possui necessidade de capital de giro, mas há capital de giro suficiente para suportar essa necessidade e ainda possui saldo em tesouraria, o que mostra que os ativos financeiros da empresa são suficientes para financiar a dívida financeira e ter saldo positivo para investimentos. Pode-se concluir que, em média, a empresa é bem gerida e os seus administradores conseguem gerir bem os recursos disponíveis, o que demonstra que o equilíbrio financeiro, uma vez que, em média, o saldo da tesouraria foi bom e, portanto, o capital de giro foi suficiente para financiar as atividades, um bom saldo de caixa garante que a empresa, em análise, seja capaz de cobrir as saídas do caixa necessárias e inesperadas. Desse modo, pessoal, a gente chega ao final da apresentação. Eu agradeço. Aqui no final eu vou passar as referências utilizadas. Pessoal, fica aqui o nosso agradecimento. Tá? Estamos abertos a dúvidas, a questionamentos, sempre para agregar. Tá bom? Muito obrigado.